Prefeituras da macro-região começam 2025 enfrentando a crise do lixo. É preciso encarar o desafio de criar políticas de resíduos sólidos. Nosso bate-papo de hoje traz diferentes especialistas no assunto, apontando obstáculos e também as soluções. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo, o professor de Direito Ambiental Jaime Bulos. Em São Carlos, o consultor ambiental Wesley Saltarelli. Em Franca, o secretário municipal de Meio Ambiente, Nicola Rossano. Começando aqui com o senhor Jaime Bulos. Se a gente olha para as crises que o Jornal da Clube mostra referente ao lixo, aos resíduos sólidos, a gente vê muita justificativa, muita desculpa. Olhando para a legislação federal, os prefeitos podem dar desculpa, os gestores públicos podem dar desculpas ou eles têm que prestar contas? Bom, é sempre bom a gente frisar, né? É importante a gente trazer esse assunto novamente, porque na realidade não é se justificar. A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de uma política nacional de descarte de resíduos sólidos e essa política tem que ser cumprida. Então, é necessário que a administração faça o seu papel de fiscalização, de cumprimento dessas políticas públicas nacionais e que também implante, se necessário for, políticas municipais para que se tenha o descarte correto desses resíduos sólidos para que a gente possa evitar esses problemas ambientais que a gente costuma ver sempre aqui nas matérias do jornal, mas principalmente nesse período de verão em que a gente tem muita chuva, né, e que você acaba tendo, por conta de descartes irregulares, ali um aumento de alagamento das ruas, dos logradouros. Então, não é mais uma questão de desculpa, é uma necessidade e obrigatoriedade do Executivo cumprir com legislação, principalmente com legislação federal e com as políticas públicas que existem para essa questão dos resíduos sólidos e para a preservação do meio ambiente. Professor, a gente vê alguns casos quando falha, por exemplo, a coleta do lixo. O prefeito falando que recebeu da parte da empresa a justificativa de que quebrou um caminhão, de que faltou um profissional, enfim, toda sorte de justificativa, como o senhor bem apontou. Romper contratos nunca é fácil, mas é possível, é viável, está na hora da gente ter um pulso mais firme? Então, a gente precisa lembrar que contrato faz lei entre as partes, mas o contrato, da mesma forma que ele pode ser feito, ele também pode ser desfeito. O contrato ele pode ser rompido, ele pode ser rescindido e existem multas contratuais. Então, lógico que a gente trabalhar com uma eventualidade de que em uma determinada época, ou num determinado dia, ou num determinado período houve alguma questão, como quebrou um caminhão, dessa vez não foi possível fazer a contento, ok, mas você ter sempre essa desculpa de que não é a administração e sim a empresa que foi contratada que não está cumprindo, a administração tem em mãos o poder de rescindir esse contrato. E certamente, todos os contratos que você faz com a administração, existem multas. Então, se a empresa que está prestando o serviço não está prestando a contento, que seja aplicada a multa ou que seja rescindido o contrato. O que não dá é para a gente trazer mais problemas para a população e trazer mais problemas para o meio ambiente por conta de justificativas como essa de que existe um contrato e esse contrato não pode ser rompido. Não, a própria natureza contratual permite que você tenha a rescisão desse contrato. E se tratando principalmente de contratos com a administração pública, que se abra uma nova licitação, que se faça uma nova forma, né, de você trazer ali uma empresa que esteja preparada e que seja uma empresa idônea e capaz de cumprir com o serviço pela qual ela foi contratada e pela qual ela ganhou a licitação da administração para fazer, né? Wesley, olhando para a sua experiência, inclusive de quem trabalha com a iniciativa privada, quando a gente fala de fazer política de resíduos sólidos, para o telespectador entender, é para que o lixo não vá parar onde não deve. Aliás, que seja lixo o que é lixo e reciclável o que pode ser ainda reaproveitado. Nesse quesito, o que a gente tem à disposição no mercado, na iniciativa privada, oferece soluções para o poder público? Exatamente, a gente precisa pensar nessa destinação dos resíduos para que ela ocorra de forma, de fato, né,
adequadamente, pensando no meio ambiente. Então, a gente hoje tem uma série de empresas que fazem o recolhimento e o tratamento à disposição adequada desses resíduos, seja, por exemplo, no aterro sanitário, seja em iniciativas de reciclagem. Então, a gente precisa de fato, esse link, né, entre o poder público e a iniciativa privada. A gente vê aí uma série de prestações de serviços para o poder público, mas a gente precisa de fortalecer também esse elo, né, para que, de fato, a gente consiga a destinação desses resíduos. E também a gente pode pensar um pouco, né, além do fomento à iniciativa privada, mas também ao fomento a algumas instituições, ONGs, ou então associações de catadores, enfim, uma série de iniciativas também do terceiro setor, né, que fazem um trabalho excepcional de reciclagem e que precisam também desse incentivo. É claro que nesse caso a gente precisa falar de educação ambiental. Agora, olhando com a sua experiência de consultor ambiental, qual é o passo para chegar na sociedade e fazer a mudança de mentalidade? Eu acho que tem que ser um trabalho conjunto, né? A gente não tem uma resposta simples para uma questão tão complexa. Então, a gente tem que pensar em diversas ações de curto, médio e longo prazo. A educação ambiental, ela é muito importante, ela tem que ser a base de toda, né, cadeia. Mas só a educação ambiental não basta. Muitas vezes a gente faz palestras, está em empresa, capacitando ali todos os colaboradores. A gente precisa separar o resíduo, precisa separar os recicláveis. Mas aí não tem um sistema de coleta seletiva que passa na casa dessa pessoa e faz a coleta. Então, a gente precisa que várias frentes tenham esse trabalho em que a gente tem uma frente de educação ambiental fazendo todo o trabalho de sensibilização da população, mas também o sistema todo tem que funcionar. Então, a gente precisa de ter catadores, associações, essa coleta seletiva fomentada para que a pessoa separe o resíduo e, de fato, alguém recolha esse resíduo. A gente precisa de valorizações desses profissionais que fazem a coleta dos resíduos. Então, é uma série aí de estratégias para que, de fato, a gente consiga, né, todo esse ciclo ser fechado. Nicola, é muito importante poder contar com a sua participação aqui para a gente olhar com os olhos do poder público. Franca não pode mais ser chamada de uma cidade pequena e, com certeza, com um território maior do que a maioria das cidades da nossa macro-região, a gente vê o surgimento de lixões clandestinos. São aqueles lugares viciados onde a população já se acostumou a descartar o lixo de maneira errada, irregular, às vezes criminosa. Qual é o grande obstáculo para ter êxito nessa tarefa? Boa tarde, eu agradeço a oportunidade. Realmente, a gente conta com essa questão hoje desse descarte irregular, né? Para você ter ideia, nós fizemos o levantamento no município de Franca, nós temos 109 pontos nessas condições, né? Então, esse trabalho é um trabalho constante da prefeitura junto com a empresa, né? De retirada desses inservíveis, dessas despejos irregulares, e a gente entende como um trabalho que tem sido como enxugar gelo. Então, é muito importante não só a prefeitura assumir o trabalho de fazer essa retirada, mas principalmente de levar a educação ambiental, não só ao munícipe, ao morador, ao residente, mas sim também às empresas, que é o caso específico de Franca, com a questão do calçado, existe muito descarte irregular. Então, o nosso objetivo hoje, não só com o residente, com o comércio, mas com as indústrias também, fazer esse trabalho de educação ambiental, orientando para evitar que esse descarte continue de maneira irregular.
De qualquer forma, é compromisso e responsabilidade nossa cuidar disso até que a gente consiga efetivamente melhorar ou aliviar essa questão ou efetivamente resolvê-la, né? Então, o nosso intuito junto com a empresa é trabalhar no sentido de não deixar isso acumular, né? Mesmo porque hoje nós temos 4 ecopontos na cidade, projetados para a construção de mais 4 ecopontos, né? Então, esse trabalho é constante e nós vamos, através de educação ambiental, em parceria não só com a comunidade, como comércio e indústria de um modo geral, tentar chegar num bom termo e efetivamente resolver, mesmo porque a gente já tem a programação para começar a monitorar esses pontos, né, para que a gente consiga diminuir ou coibir esses despejos irregulares. Jaime, do seu ponto de vista, a nossa legislação ambiental voltada para a política de resíduos sólidos, ela já é completa o suficiente? Basta colocá-la em prática, basta praticar a fiscalização? Ou também a legislação merecia aí uma reavaliação? Felipe, eu sempre digo isso, né, não só como professor de direito ambiental, mas como cidadão. Lei a gente tem, né? A legislação ela é farta. A gente tem lei federal, lei estadual, lei municipal. O que falta é a efetividade na aplicabilidade dessas leis. Eu creio que foi na fala do Wesley, né, que ele trouxe uma questão muito pontual da educação ambiental, que inclusive isso é previsto em texto de lei, né, educação ambiental, e educação ambiental em todos os níveis. Então, não é a ausência de lei, é como a gente vai ter a efetividade da aplicação dessa lei e a fiscalização, porque a gente tem o texto de lei, mas a gente não consegue fiscalizar a contento para evitar esses problemas, e a gente precisa ter uma política de educação ambiental, e não é fácil você educar a população nesse sentido, né? A questão do meio ambiente ela é sempre relegada a um segundo ou um terceiro plano por N questões, e quando a gente vai falar de educação ambiental, a gente precisa entender que essa educação ambiental tem que vir lá do ensino básico, do ensino fundamental. Eu sempre falo, né, que existe uma disciplina de direito ambiental que só é dada na maioria dos cursos de graduação dentro do curso do direito. Na realidade, a educação ambiental ela tem que ser dada na escola, no ensino básico, e você trazer essa consciência de que o meio ambiente pertence a todo mundo. Então, não é só a gente ter legislação, a gente pode ter texto de lei para tudo, como a gente tem. A questão ela é muito maior, ela é como você vai aplicar essa lei, como você vai fiscalizar o acompanhamento dessa lei, como você vai conscientizar a população, porque o executivo tem o seu papel, o executivo precisa cumprir com o seu papel? Claro que sim, mas a população também precisa ser consciente, não dá para você descartar resíduos sólidos em lugares que não são para serem descartados. A própria fala, né, do meu colega que está aqui hoje, representando o poder público, dizendo que existem ali descartes irregulares e como se a gente estivesse sempre enxugando gelo. E essa é a verdade, é como se a gente sempre estivesse enxugando gelo. Porque o que acontece? Não adianta você ter ecopontos se você não tiver uma política pública de ensino à população de como utilizar esse ecoponto. Não adianta você ter um ecoponto se você não tiver uma fiscalização para ver se esse ecoponto está funcionando a contento, se a retirada dos ecopontos estão sendo feitas dentro dos prazos estipulados e se a população tem conhecimento disso. E a gente vê, e aí eu vou dar o exemplo aqui de Ribeirão, que mesmo com os ecopontos aqui em Ribeirão, grande parte da população não sabe sequer o que é um ecoponto e não sabe também o que é um descarte de resíduo sólido. Confunde reciclável com resíduo sólido, com resíduo de construção civil. Então, não é ausência de lei, e sim aplicabilidade e fiscalização para que essa lei possa ser uma lei que traga resultados. Porque senão a gente só vai ficar legislando sobre o assunto, mas a gente não vai trazer resultado efetivo. E o que a gente precisa é de resultado efetivo. Wesley, eu usei muitas vezes a palavra lixo, ela não é adequada, o adequado é resíduos sólidos, mas eu uso para que o telespectador possa entender. Mas faz parte do processo a gente aprender a separar o que é lixo e aquilo que pode ser reaproveitado. A gente está sofrendo ainda com problemas de terceiro mundo, quando na verdade a gente devia estar discutindo maneiras de fazer dinheiro com aquilo que está sendo jogado fora? Exatamente, né? Hoje o Brasil, ele tem uma estimativa que a gente enterra, né,
os resíduos que podem ser reciclados, e a gente perde aí cerca de 38 bilhões de reais por ano. Então, é uma quantidade muito expressiva, né, que a gente está deixando de reciclar. Então, além de todo o prejuízo ambiental que a gente tem enterrando esses resíduos, a gente também tem a questão financeira, né? Por outro lado, a gente tem pessoas que trabalham com a reciclagem e não são valorizadas, então é uma balança aí, né, e a conta não está fechando. Então, quando a gente está fazendo a destinação adequada dos resíduos, por exemplo, para reciclagem, para o reaproveitamento, a gente está gerando renda, né? As empresas muitas vezes elas deixam de destinar algum resíduo, por exemplo, de metal, alguma coisa que está indo para um descarte inadequado, e ela pode gerar renda vendendo aquele resíduo para reciclagem. Então a gente tem também tá falando de toda essa questão financeira, sem contar os ganhos ambientais. Quando a gente faz a destinação correta, a gente tem aí, né, evita a poluição do solo, do ar, da água. A gente hoje está falando muito de mudanças climáticas, né, como vocês abordaram no início do programa. Então, os resíduos eles estão relacionados a seca, os resíduos estão relacionados às enchentes, está tudo conectado, né? Além das enchentes, a gente viu agora o pessoal do litoral sofrendo com as viroses que adquiriu nas praias. A gente já enfrenta esse problema de viroses nas nossas cidades aqui corriqueiramente. Tem a epidemia de dengue, ou seja, lixo é poluição e poluição acaba afetando diretamente a saúde, não é mesmo? Com certeza, quando a gente fala de saneamento básico como um todo, né, de tratamento de água, tratamento de esgoto, né, e a questão dos resíduos sólidos, a gente está falando de saúde pública. Existem algumas estimativas de que o investimento de $1 em saneamento básico, você evita $4 de gasto em saúde pública. Então, quando a gente está falando de reciclagem, quando a gente está falando de compostagem dos resíduos orgânicos, a gente está falando justamente disso, né? Hoje a gente tem iniciativas aí de compostagem, por exemplo, que fazem, né, o tratamento daquele resíduo do resto de comida, casca de fruta, do ovo, enfim, todos esses resíduos que a gente chama de orgânico, eles podem virar um composto, que é um adubo muito utilizado aí na agricultura. Então, a gente está falando, né, lá do resíduo, mas que vira adubo, que vira preservação do solo, que vira alimento de alta qualidade para o nosso prato. Então, é todo um ciclo, né, que quando a gente pensa, de fato, nesse sistema funcionando, a gente tem inúmeros benefícios aí para o meio ambiente e para toda a população. Nicola, junto com o problema do lixo crescente, a gente vê crescer também nas nossas cidades problemas sociais com o aumento de pessoas morando nas ruas, consumindo drogas e fazendo aquele escambo com material reciclado, muitas vezes produto de furto, a gente tem que lembrar. Ou seja, nós podemos criar uma conexão aí de que não é só a Secretaria do Meio Ambiente atuar nessa área. No seu caso aí de Franca, você consegue conversar com as demais pastas, com as demais secretarias e gerar um trabalho conjunto? Sim, esse é um trabalho conjunto, né, elaborado não só pela Secretaria de Meio Ambiente, como também pela Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Segurança do município. E, às vezes, também a necessidade da intervenção da Polícia Militar, né? Mas é um trabalho constante que a gente tem feito, inclusive em alguns pontos, tendo a necessidade da atuação das 3 secretarias em conjunto para que a gente possa efetivamente executar o serviço, né, de orientação, da remoção daqueles inservíveis que estão jogados ali ou instalados ali, né? Então, são situações hoje que a gente tem muito problema nesse sentido e estamos desenvolvendo um trabalho para que a gente consiga superar isso aí nessa educação, não só ambiental, como eu disse anteriormente, com a indústria, o comércio e a comunidade de modo geral, mas com essa comunidade que você citou, né? Que é uma comunidade que precisa de acompanhamento, de orientação, de educação, de ajuda, né? Para que ela possa ajudar a gente nesse sentido.
porque esse trabalho, principalmente em alguns pontos da cidade, ele tem sido bastante intenso, tendo em vista essa questão desse cidadão trabalhar com esse tipo de reciclados, né? ou de revirar, ou de mexer no lixo e de provocar danos, né? Despejando as caçambas. Então, a gente tem intensificado a coleta desses lixos, uma quantidade maior diária, né? Para que a gente evite esse tipo de situação, né? E bem como limpezas em alguns pontos da cidade, uma intensidade maior, né? Aumentando essa limpeza e a coleta desses inservíveis, para que a gente possa evitar esse tipo de problema. Então, conforme você bem colocou, é um trabalho que não depende só do meio ambiente, é um trabalho que depende da Secretaria de Ação Social, bem como da Secretaria de Segurança e, às vezes, da Polícia Militar também. Mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo de maneira tranquila, né? O pessoal tem colaborado, né? A população também tem colaborado e, na medida do possível, a intenção é que a gente consiga aproximar muito do ideal ou que a gente consiga erradicar toda essa situação. Participaram desta edição do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o professor de Direito Ambiental Jaime Bulos. Em São Carlos, o consultor ambiental Wesley Saltarelli. E em Franca, o secretário municipal de Meio Ambiente, Nicola Rossano. A todos o nosso muito obrigado.